programa Consciência Espírita volta para você fazendo um convite. Neste sábado, Divaldo Pereira Franco visita a nossa federação, apresenta uma palestra belíssima. Todos nós conhecemos o educador, o escritor, o orador, o médium Divaldo Pereira Franco, um grande amigo da nossa federação. Informações sobre a palestra, faça a sua reserva www.feesp.com.br. E falando em mundo da internet, faça o seu comentário, mande uma sugestão para nós aqui, indique alguém que você gostaria de ver aqui entrevistado do nosso programa para conscienciaespírita@tvmundi.com.br. TV Mundi, nosso muito obrigado, o nosso carinhoso abraço a toda a equipe do programa, desta televisão da nova era, um mundo melhor, começa aqui, não é, Adriano? Claro, sempre, né? Conversando com Adriano Marques, comunicador. Olha, gente, todo dia, às 6 horas da tarde, aliás, é antes, esse rapaz que está aqui começa a ficar preocupado. Ele entra num estado assim de preocupação, de concentração, porque quando é 6 horas da tarde, ele tem que dizer... Boa noite, seja bem-vindo. Está começando mais um roteiro. Da Rádio Boa Nova. Comunicador espírita, ele leva notícias, ele vai aonde está acontecendo a notícia e ele está contando aqui para nós como foi a sua iniciação no Espiritismo. Aliás, uma história muito emocionante que eu não conhecia, que eu estou conhecendo hoje. O Adriano iniciou-se no Espiritismo residindo numa casa espírita com a dona Durvalina, que era sua mãe, e que veio para São Paulo aos 10 anos de idade. Nós estamos chegando em São Paulo agora. Chegando na Terra da Garoa. Só lembrar... Mas tinha garoa naquele tempo? Ah, tinha. Tem até hoje, né? É só lembrar que morávamos com o Claudemir também, meu irmão, ele vai assistir, se eu não falar, o Claudemir vai ficar bravo, né? O meu pai separou da minha mãe, né? Houve uma separação quando eu tinha 3 anos de idade, então nós viemos para São Paulo, eu e minha mãe somente. A partir daí, teve um fato interessante, que a minha mãe decidiu, então, deixar o Espiritismo, continuou lendo, o Evangelho no Lar acontecia, mas ela passou a frequentar a Igreja Quadrangular. Porque ela acreditava que lá a fé era maior, né? Isso. Eu não sei se Questões era por do coração. Se era por conta do calor humano que eles fazem dentro da igreja, das amizades, da enfim. família. E aí, então, mas nós continuamos. Em 1996, ela desencarnou e eu passei, então, a morar sozinho. E aí o sonho de todo jovem, né? Ter a casa só para ele, né? Tranquilo. Então, meio que não caiu a ficha dessa separação. Eu imagino como deve ser a sua casa, Adriano. Super organizada, imagina. Vocês estão vendo, quem está em casa, está assistindo, está vendo que é super organizado. Eu sou tranquilo, calmo. Realmente é uma bagunça danada, livro para tudo quanto é lado. Mas o mais importante é que aquela base que a minha mãe tinha dado, e aí lembrando novamente de Joara, do Centro Espírita Paulo de Tarso, Afonso, nesse momento foi muito importante. Por quê? Nos deu a base de que caminho seguir. Porque nesse momento, em 96, quando eu tinha 16 anos, meio que o mundo estava livre, né? Adolescente. Faz o que quiser, a hora que quiser. Sozinho, estava morando sozinho. Faz o que quiser, a hora que quiser. Mas a família monitorando. Mas a família monitorava do Mato Grosso, então esse monitoramento você conseguia facilitava fugir, né? a sua ação. Aí. Você dava para escapar, né? E aí você acreditava naquilo que você passava pelo telefone. Mas isso foi muito interessante porque, com o passar do tempo, aos poucos nós fomos nos aproximando novamente do centro. Buscando, como motivo da maioria... Conta para nós aí. O Papa Passe. Então você passou por alguma... Sentiu falta, certamente, da Afonso, dona Durvalina. É muito bacana. O coração deu uma balançadinha. Minha mediunidade é muito boa e eu estou sentindo que você está me querendo fazer chorar. Mas eu vou resistir firme. As dificuldades acontecem, Afonso. Não dá para brincar aqui e falar que você perdeu a mãe e passou a morar sozinho, que é uma maravilha. Não é. Isso. Você sente falta, você não entende por que você está sozinho. A revolta contra Deus. Meu Deus, por que isso está acontecendo por que você fez isso comigo? Né? Isso. Fulano que tem tanta coisa, podia ter perdido primeiro que eu, por que a minha mãe não fiz nada para merecer isso. Não fiz nada para merecer isso, pelo contrário, enfim. Né? Então você fica com essa luta interna. Mas a base, como eu já disse, era muito forte. Então a compreensão de que algo deveria acontecer, né? E aconteceu, para que eu pudesse aprender alguma coisa. Então isso foi com que a minha adolescência foi muito proveitosa. Claro que de uma forma diferente dos jovens, né, de aproveitar, de curtir, de ter a mãe e o pai perto, apostando e fazendo. Você tinha tudo, mas não era isso que você queria. Não era isso que eu queria. Então aí você sente a saudade, a necessidade de você ter alguém do lado para passar a mão na sua cabeça, colocar no colo, dar beijo e tal. Mas essa falta foi suprimida
com aquela vontade de entender o porquê que aquilo tinha acontecido comigo. Aí você disse assim, eu vou no centro espírita. Então, não foi nesse momento ainda não. Ainda não. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, então, a aproveitar as belezas do mundo. Fui namorar, fui trabalhar, já estudava na época. Então, com o passar do tempo... Mas isso você está fazendo até hoje? Mas naquela época era de uma forma mais tranquila. Então, o centro só ia quando começava algumas coisas em casa não dar certo. O sapato apertava, você corria lá? Aí o centro, o papo a passe, né? Vamos tomar um passe que melhora. Então, fazia o tratamento e tal, e voltava na vida normal. Aos 19 anos, eu termino o colégio e aí paro de estudar. Falei, não quero mais estudar. Eu havia prometido à minha mãe que eu ia só terminar o colégio. Já era um compromisso. Já era um compromisso assumido, cumpri o compromisso, agora estou liberado. Só que aí vem a necessidade de continuar o estudo. Fui para a faculdade e aí então eu comecei a engajar no espiritismo com a universidade. Foi fazer? Educação física. Espera um pouquinho. Educação física, tem certeza? Tá filmando do peito para cima, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não, rapaz elegante. Eu também, quem sou eu para falar, não é? Graças a Deus que o bloco é pequeno, dá para respirar, dá para segurar tranquilo a barriga. Cabe os dois aqui. Cabe os dois aqui. Então, Afonso, mas aí a necessidade da educação física era um problema que eu tinha muito grande com a matemática. Eu adoro equação de segundo grau. Gosto tanto que eu prefiro ela ver bem longe de mim. Você também gosta? Odeio, não gosto nada de matemática. Triângulo pitagórico, então. Que delícia isso, mas deixa isso para as outras pessoas. Só que eu me dei muito mal, porque na educação física, no 4º ano, eu tinha uma matéria de administração e organização só matemática. Pegaram você. E aí pegaram eu. A espiritualidade montou de propósito, falou, deixa no último ano e tal. Terminei a faculdade e aí engajei no movimento espírita de uma maneira mais forte. Foi trabalhar profissionalmente na área? Fui trabalhar na área, né, como professor. Lecionei tanto no estado quanto no colégio particular. E aí, então, engajei no movimento espírita de uma forma como um trabalhador espírita. Fui estudar, aprofundar nos estudos, conhecer um pouco mais. Conta para nós, você morava em que bairro em São Paulo? Morava e moro na Penha, Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. E ali você conheceu um centro espírita? Eu já conhecia a Federação, já conhecia o Bezerra de Menezes, na Penha. Na Penha. Mas comecei a trabalhar e frequentar no Vantuil de Freitas, que fica no Jabaquara. Eu conheço. Bem perto de casa. Isso. E aí, a partir dali, então, eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Aí quando você chegou lá no Vantuil, os espíritos disseram assim, ele voltou, Graças a Deus. O filho pródigo voltou. Valeu o nosso investimento espiritual. E ali eu também senti essa volta, Afonso, porque aí eu vi a necessidade de nós continuarmos estudando, da leitura, né? Da importância de você ler, de você aprofundar e praticar a caridade, que é ajudar ao próximo de alguma forma. Você é um rapaz maravilhoso. E o salto para a Rádio Boa Nova? Vamos dar um salto agora. Vamos lá. Você estava no espiritismo, professor de educação física, trabalhava na escola, no ensino particular. E no público também. A casa, apareceu uma oportunidade da casa divulgar os seus trabalhos e a forma como era feito aquele trabalho no sentido do campo assistencial, né, do trabalho voluntário, da empréstimo de livro, enfim. E aí um tio meu, o Dirceu, que mora em Campo Grande, em Campo Verde, desculpa, no Mato Grosso, falou, Adriano, eu conheço um amigo, que é o Jeter, procura lá, quem sabe você consegue não acredito. engajar. Meu professor de radialismo. O nosso. A minha professora aqui de televisão é a Rayala e o nosso querido Vladimir Delgado. Mas o Jeter é nosso professor de radialismo. E uma baita escola, né, Afonso? Meu Deus do céu. Profissional muito competente, um grande divulgador do espiritismo, amigo da nossa federação. Jeter Giacomini, um abraço aqui da equipe do programa Consciência Espírita, e o amigo está devendo uma palestra para nós na federação, eu até dei o título, Irradiando o Espiritismo. Muito bom. Mas conta aí, Adriano. Então, Afonso, aí numa entrevista com ele, num bate-papo com ele, ele falou, olha, Adriano, o que você faz? E aí você foi na rádio? Fui na rádio. Você foi lá em Guarulhos? Fiquei um mês indo em Guarulhos, ele nunca conseguia atender por conta da agenda. Você estava indo lá pedir divulgação? Pedindo para divulgar. Da casa. Para o trabalho da casa. E aí surgiu a possibilidade do quê? De fazer algum trabalho maior com isso, Afonso. E aí eu falei, olha, então eu vou fazer o seguinte, Jeter, como é que eu faço para ter um programa na rádio? Não acredito. Isso é um atrevimento. Isso é próprio da juventude. Vai ali e já se propondo a fazer um programa. Aí ele falou, Adriano, você sabe fazer? Você tinha confiança? Sim, Tinha confiança total, era um radialista. Mas você já falava que nem hoje? Não? Já, era cara de pau, né, Afonso? Você tem que ser cara de pau. Isso continua, essa desinibição sua continua. Aí ele falou, Adriano, você sabe fazer? Eu falei, sei. Ele falou, mas você fez o curso? Eu falei, não, mas eu sei fazer, já fiz. Isso é fácil, você falou. Isso é fácil. Eu falei, sei. Qualquer um faz. Tiro de letra. E aí, então, surgiu um grande amigo, quero aproveitar e mandar um abraço para ele, Celso Santos.
Celso Santos? Que, na verdade, além de anjo da guarda, nesse momento ele foi um carrasco. Mas depois ele passou a ser anjo da guarda. Carrasco é muito forte aí no programa Mas ele espírita. judiava, Afonso, ele judiava. Não, digamos que ele foi exigente, perfeccionista. Mas eu costumo dizer que ele judiava, porque assim, ele chegava a tirar lágrimas. Ele está no estúdio. Essa é uma surpresa para você. E ele veio com a dona Sandra. Nossa. Ele veio com a polícia. É essa que segura o Celso para que ele não judiasse mais de mim. Algumas vezes eu mandava bilhete, Sandra, conversa com ele e tal. Mas foi muito bacana porque o Celso começou então a orientar, porque eu não tinha o curso de radialismo. Eu não tinha feito o curso ainda. Ele começou a... E aí ele começou então a garimpar, a lapidar. Só que a lapidação dói, né? Que nem a Raela faz comigo aqui. Senta direito. Um minuto só para acabar o programa. Mas ela é muito doce, né? O Celso, eu vou contar depois no intervalo como o Celso fazia. Mas cada um tem quem merece, né? Você mereceu, Celso. Por isso que hoje eu falo que é o anjo da guarda, entendeu? E aí, Afonso, muito bacana porque ele começou a mostrar essa lapidação de como você fazer, de que maneira você fazer o programa para que a pessoa que está do lado de lá... Mas que programa era? Que programa? Era o Raio de Luz. O raio... Na madrugada. Na madrugada, da 1h30 às 3 da manhã, ao vivo, Afonso. Nós vamos contar o que é participar de um programa na madrugada, o que é fazer um programa de rádio na madrugada, o público que ouve programa na madrugada, mas a gente vai fazer um breve intervalinho e eu queria lembrar a você, participe do nosso programa, envie o seu e-mail, crítica, comentário, sugestão. Se você quiser elogiar, a produção vai ficar muito feliz. Aliás, a produção está em peso aqui no nosso programa hoje. Sônia Costa, Mary Cristina, Márcia Cristina de Almeida, o Beto está aqui, Marcos Roberto. Daqui a pouquinho a gente volta.